Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E hoje a tarde foi cheia de novidades para o torcedor vascaíno. Tivemos aí novas notícias relacionadas ao Dedé. Hoje o atleta está totalmente livre para assinar com qualquer clube e, é claro, um dos destinos do jogador pode ser o Vasco da Gama. Inclusive, hoje pela parte da tarde, o próprio clube fez uma postagem relacionada ao atleta. Além disso, vamos falar sobre um novo reforço no Gigante da Colina. O Vasco, na parte da tarde, estará anunciando um reforço que está vindo do Internacional. O João Tavares, um excelente atleta, considerado uma das grandes joias aí da base do Inter, está chegando no Vasco da Gama. E além dessas notícias, também falar sobre Jorge Salgado. Hoje, na parte da tarde, tivemos aí uma entrevista relacionada ao presidente do clube, onde ele disse sobre esse atual elenco, sobre reforços, sobre a permanência do Marcelo Cabo e muitas outras notícias. Então, o vídeo de hoje está repleto de novidades e, é claro, você não pode perder. Mas antes de começar o vídeo, antes de trazer as novidades para você, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Se você gostar do nosso conteúdo, se você curtir as notícias que a gente trouxe até você, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e também o seu comentário com relação ao que você acha sobre esse retorno do Dedé, sobre a nova contratação e sobre o posicionamento muito polêmico do Jorge Salgado, principalmente relacionado à permanência do Marcelo Cabo. Além disso, você que já é inscrito ou vai se inscrever no canal, ative seu sininho de notificação. Isso é importantíssimo para que o nosso canal venha crescer, venha chegar a cada vez mais vascaínos e que nós possamos ter cada vez mais voz aqui nessa plataforma. Então se inscreva e ative aí também o seu sininho de notificação, tranquilo? Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, trazer aqui as últimas novidades do nosso gigante da colina e começar falando aqui sobre Júlio Brandt. Júlio Brandt aí, né, que é o cabeça da chapa Sempre Vasco, uma das pessoas aí que lutou pela presidência do clube nessas últimas eleições. Atualmente tem 20 cadeiras ali no Conselho Deliberativo. Se posicionou ontem, né, com relação a essa partida, esse resultado do Vasco contra a equipe do Goiás. Ele veio aí, através de sua conta no Twitter, falar o seguinte: duro é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. A postura, a atitude em campo precisam mudar rápido. Não é normal o Vasco estar em nono na Série B, a 3 pontos do rebaixamento e a 5º do G4. Cerca de um quarto do campeonato já foi. Ou seja, o próprio Júlio Brandt fazendo duras críticas aí à atual gestão do Jorge Salgado e ao próprio presidente do Vasco. Porém, o próprio esteve nessa semana conversando em São Januário. Então, definitivamente não dá para se confiar em ninguém nessa política do clube. É claro, a gente espera que o Júlio Brandt esteja sendo muito sincero nessas palavras. A gente espera que o próprio esteja também ajudando ali essa atual gestão a melhorar o clube, mas só de palavras nada adiantará. Chegou a hora da diretoria, chegou a hora da oposição, da situação agirem em prol do Vasco da Gama, porque a situação de fato é muito preocupante e se ninguém se mobilizar, nada irá adiantar e o Vasco continuará nessa situação muito ruim que nós nos encontramos atualmente. Mas vamos lá, né, rapaziada? Vamos falar aqui com relação a reforço, que já a gente vai trazer tudo o que aconteceu aí nessa entrevista coletiva do Jorge Salgado. Primeiro falar com relação ao João Tavares. Hoje, na parte da tarde, muito provavelmente teremos o anúncio oficial da contratação do João Tavares, porém o atleta, segundo notícias, já fechou. Ele já é um jogador do Vasco da Gama, ele é um atleta aí de 19 anos que esteve no Internacional nessa última temporada e desde as suas categorias de base, né, é uma joia, era até o momento, né, uma joia do Internacional, o artilheiro ali da equipe gaúcha, inclusive esteve na lista de relacionados da Copa Libertadores de 2020, mesmo na época ele tendo 18 anos, ele já foi relacionado por uma competição internacional para ver definitivamente como tem qualidade, né, no caso, o João Tavares. Ele passou por alguns problemas relacionados à renovação contratual com o Inter e acabou saindo ali da equipe gaúcha. E por ser um vascaíno de coração, carioca, e ter o sonho de jogar no Vasco da Gama, o Vasco conseguiu fechar a contratação. Ele que está sendo aguardado aqui no Rio de Janeiro, deve chegar aí na cidade carioca na próxima semana para de fato já fechar, assinar e ser um novo jogador do Vasco. Ainda há uma incógnita se ele virá para jogar no Sub-20 do Gigante da Colina
ou na equipe profissional. E é claro, assim que ele chegar em solo carioca, teremos uma definição de como será o futuro aí do atleta, mas sem dúvida nenhuma irá ajudar nas duas categorias, né? Tanto no profissional quanto no sub-20, mas acredita sim que ele irá diretamente para reforçar as categorias de base do Vasco, que está sem muitas peças por conta da ascensão de vários atletas da equipe profissional do Vasco da Gama. Um excelente reforço aí chegando para o gigante da colina. E agora, né, falar sobre a situação do Dedé. Hoje tivemos muitas novidades relacionadas aí ao atleta, né? O Dedé, que é um jogador que, é claro, tem um grande carinho pelo torcedor vascaíno por ter conquistado aí o grande título do Vasco nesses últimos anos, 2011, a Copa do Brasil. Era naquele momento o melhor atleta do elenco cruzmaltino, era o melhor zagueiro em atividade aqui no futebol brasileiro e, é claro, por conta disso, ele é considerado até mesmo para alguns torcedores um ídolo do clube, né? Ele que estava preso ao Cruzeiro, né, por conta ali de contrato, ele tinha contrato com o Cruzeiro até o final do ano, mas uma grande dívida fazia com que ele não retornasse aos gramados vestindo a camisa do clube mineiro. Porém, hoje, pela parte da tarde, um imbróglio judicial que fazia com que o Dedé não pudesse atuar por nenhum clube, por estar ligado ao Cruzeiro, foi totalmente encerrado. O Dedé conseguiu aí adiantar a rescisão contratual. Volto a repetir, o contrato do atleta que ia até o final desse ano foi rescindido de maneira antecipada e agora o jogador está oficialmente livre para assinar com qualquer clube. Qualquer especulação que foi feita aí nesses últimos meses relacionada a uma possível contratação do Dedé não passou definitivamente de especulação, porque ele ainda não poderia assinar com qualquer outro clube por conta ali de ainda estar ligado contratualmente com a equipe mineira. A partir de agora sim, a partir de agora o Dedé está livre no mercado e toda especulação pode vir a se tornar uma verdade, né? Pois por conta de estar livre pode assinar aí com qualquer clube, principalmente aqui do nosso futebol brasileiro. Foi acordado aí que o Cruzeiro terá que pagar algo em torno de 17 milhões ao Dedé, parcelas ali de 300 mil por mês até 2026, muita grana. O Dedé que entrou pela última vez em campo no dia de outubro de 2019, no dia 21 de outubro de 2019, na partida contra a equipe do Corinthians. Então já faz mais de 2 anos que o Dedé não atua, né, profissionalmente, mas ele vem sim, segundo notícias, treinando. Inclusive eu já falei sobre isso em outros vídeos. Ele vem treinando separadamente com um preparador físico inclusive do Flamengo, um grande preparador físico, e vem mantendo uma excelente forma e já estaria apto a jogar por qualquer clube. Ele já recebeu propostas, segundo notícias, de clubes da Série A, como Cuiabá, Fortaleza, Ceará, Bragantino, e também alguns clubes da Série B, como o próprio Vasco da Gama, estariam interessados na contratação do zagueiro. O Dedé retornou ao Vasco, né, nessas últimas semanas ali na Vasco TV, comemorando os 10 anos da conquista da Copa do Brasil, e hoje, pela parte da tarde, o Twitter do Vasco da Gama surpreendeu o torcedor com a postagem do zagueiro, né? Para quem pensava que era relacionado a uma contratação, ainda não é algo do tipo. O Twitter veio ali parabenizar o Dedé, veio ali falar sobre o aniversário. O Dedé que hoje completa mais um ano de vida, e o Vasco da Gama, através de sua conta oficial no Twitter, veio parabenizar o atleta, dizendo que o atleta foi peça fundamental aí na conquista da inédita Copa do Brasil de 2011, parabenizando a ele e agradecendo por tudo o que foi feito pelo mito, como é conhecido. Segundo notícias, esse ofício aí já foi encaminhado à CBF e a rescisão contratual estará acontecendo nesses próximos dias. Vamos aguardar. Muitos torcedores de fato esperam que o Dedé possa assinar com o Vasco da Gama, e como eu já falei, volto a repetir, na minha opinião, há grandes chances sim da gente ver o Dedé vestindo a camisa do Vasco da Gama aí para essa próxima temporada, e acredito que caso ele venha, possa formar uma das melhores duplas de zaga, não somente da Série B do Campeonato Brasileiro, mas como do Brasil. O Dedé e o Leandro Castan de fato formariam uma grande dupla de zaga e passaria a confiança necessária para o torcedor vascaíno e para esse sistema defensivo do Vasco, que acredito que também é um dos grandes problemas aí dessa equipe nessa temporada, né, atual. Mas se você gostaria aí da contratação do Dedé, é claro, deixa a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder aí a cada um. Vamos seguir, né, rapaziada? Falar agora com relação ao Jorge Salgado. Hoje, na parte da tarde, o Jorge Salgado deu uma entrevista ali ao Mauro César através do canal
UOL, um canal aqui também do YouTube, falou sobre diversos assuntos que inclusive eu nem quero entrar no mérito, prefiro entrar mais adiante quando a gente tiver mais detalhes, mas que de fato chateiam muito o torcedor vascaíno, né? Ele falou sobre dívidas, falou sobre reforço e falou também sobre o próprio Marcelo Cabo. Segundo notícias, essa entrevista foi gravada, né, aliás, há uns 2 semanas atrás, e é claro, o Vasco estava passando por um outro momento, mas de certa forma ele ainda estava falando do Vasco da Gama e o que ele pensa sobre esse clube que é o Gigante da Colina, né? Ele falou que o próprio deu dinheiro ao clube, ele tirou sim dinheiro do próprio bolso para ajudar o Vasco da Gama. Segundo ele, né, ele colocou recursos individuais, recursos pessoais, pois foi a maneira que ele encontrou de ajudar o Vasco. Inclusive ele mesmo disse que tem feito reuniões semanalmente com investidores para tentar colocar dinheiro dentro do Vasco, porém há um grande problema. Esse grande problema é que pelo Vasco estar precisando de grana, estar precisando de investimento, as pessoas que vêm contatar ele para que um possível dinheiro possa entrar dentro do clube colocam juros muito altos, juros de 11% a 15% ao ano, o que de fato é um absurdo para o mercado e que prejudica muito qualquer clube de futebol. E por conta disso, ainda não houve nenhum empréstimo dentro do Vasco da Gama, a princípio pelos moldes que o Jorge Salgado queria, e também por esse motivo o próprio preferiu tirar dinheiro do próprio bolso e dar ao Vasco da Gama. Então esperamos que realmente ele tenha feito isso. E caso definitivamente ele tenha feito, que ele não venha colocar esses juros exorbitantes que o próprio falou, né, durante a entrevista coletiva. Além disso, ele continuou dizendo que esse momento atual que passamos, né, estamos passando nesses últimos 2 anos, prolongou, fez com que a receita do Vasco caísse e o endividamento do clube subiu muito. O risco, né, com relação a esse endividamento também cresceu muito. Então hoje, segundo o próprio Jorge Salgado, há uma grande dificuldade das pessoas acreditarem nesse projeto do Vasco e colocar o dinheiro ali dentro do clube, injetar, colocar aportes financeiros para fazer com que o Vasco saia dessa dívida, desse problema que já perdura anos e fazer com que o Vasco retorne a ser uma potência do futebol brasileiro e mundial. Algo, né, que é claro, a gente retorna a falar sobre isso, um outro candidato teria, que seria aportes financeiros. Infelizmente, o Jorge Salgado não está tendo para colocar dentro do clube e fazer com que a máquina, né, do Vasco da Gama venha retornar a funcionar. Isso, sem dúvida nenhuma, é o grande problema atual do nosso Gigante da Colina. E ele, é claro, falou sobre essa atual situação, falou sobre trazer novos jogadores, falou sobre o que ele acha desse elenco e sobre Marcelo Cabo. Com relação a reforços de peso, o próprio disse que gostaria muito de contratar jogadores de ponta, né, jogadores de qualidade para esse elenco, mas atualmente ele não irá fazer isso, pois não pode fazer, ele não consegue contratar novos jogadores por conta da atual situação financeira. Ele até mesmo citou a contratação do Bebeto lá nos anos 90, onde o próprio Bebeto veio do Flamengo, né, e ele esteve à frente dessas negociações. Ele disse que gostaria muito de fazer o mesmo negócio com um grande jogador aí do futebol atual brasileiro, mas o Vasco atualmente não tem essas condições financeiras para fazer novas contratações. Ou seja, a torcida do vascaíno, não espere reforços de peso, não espere bons jogadores, porque isso não acontecerá no nosso clube, pelo menos por enquanto, né? Ele seguiu falando que acredita muito também numa reeleição. Ele acredita que nesses 3 anos fará um bom trabalho, separou aí esse ano atual em um nome, né? Ele disse que será um ano de arrumação do Vasco da Gama. Se ele conseguir se reeleger, será um ano de consolidação os próximos 3 anos. E caso ele venha se reeleger pela 3ª vez, ele confirmou falando que será um ano muito vitorioso. Ou seja, para o torcedor vascaíno que espera com Jorge Salgado o Vasco vitorioso, terá que aguardar aí no mínimo 6 anos para que isso aconteça. É claro, não estou falando se isso é bom ou ruim, estou falando que é a ideia do nosso presidente aí para o Gigante da Colina. Ele também falou sobre o Marcelo Cabo, né? O próprio presidente do Vasco da Gama disse que está muito satisfeito com o treinador. Segundo ele, Marcelo Cabo é um homem de confiança dos jogadores dessa atual diretoria e mesmo que esteja passando por dificuldades atualmente, querendo ou não, em um determinado momento, Marcelo Cabo retornará a fazer com que o Vasco jogue um bom futebol e a dar confiança aos torcedores. E pelo que pareceu, Marcelo Cabo é sim um homem de confiança dessa diretoria e permanecerá, mesmo com resultados negativos ou positivos, no comando técnico do Vasco da Gama. Então, deem uma olhada aí no posicionamento do próprio Jorge Salgado com relação ao atual treinador do Gigante da Colina. Aproveitava um profissional que tem experiência em Série B, em Série A, atuou de maneira bastante satisfatória no campeonato da Série A,
Era uma pessoa que tinha uma certa identidade com o Vasco, passou aqui quando jovem, jogou futebol de salão, é carioca. Então, ele reunia uma série de predicados que fizeram com que a gente o escolhesse. A gente está muito satisfeito com o Marcelo. Ele começou no futebol do Vasco, teve uma fase inicial muito boa, depois deu uma queda natural, e eu acho que ele retoma ele em algum momento vai retomar essa ascensão novamente. E não parou por aí. Além de acreditar muito no Marcelo Cabo, achar que ele fará um bom trabalho, né, à frente do Vasco da Gama nessa temporada, confiar que independente dos resultados ruins atual, que é algo que preocupa muito, né, até quando o Vasco vai acreditar numa reviravolta do trabalho do Marcelo Cabo. Já estamos aí, como o próprio Júlio Brandt falou, e eu disse no início do vídeo, a quase um quarto da Série B do Campeonato Brasileiro, e se continuar com esse pensamento que o Marcelo Cabo, uma hora ou outra, terá uma reviravolta, poderá ser tarde demais para uma demissão. E além disso, ele falou também sobre esse atual elenco. Segundo o próprio Jorge Salgado, ele disse que o Vasco está entre os 3 melhores elencos da Série B, e esse elenco está totalmente condicionado a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele acha que o Vasco está na direção certa, e ele não tem certeza, ele acha que com esse elenco o Vasco conseguirá subir. E disse que a Série B é um campeonato muito difícil e às vezes no futebol precisa de sorte, o Vasco não está tendo aí nesses últimos resultados. Ou seja, com isso ele deixou bem claro que o Vasco não contratará, pelo menos por enquanto. Tem algumas situações, como a do Dedé e de outros atletas que podem aparecer, mas a prioridade do Vasco nesse atual momento não é contratar novos jogadores. Ou seja, torcedor vascaíno, sustente com esse elenco que nós temos atualmente. Vamos esperar que esse elenco possa trazer novidades, trazer coisas boas, porque provavelmente não teremos novos reforços aí, somente algumas coisas pontuais, porque essa será a base para a Série B. Tão difícil como o Jorge Salgado falou. Uma Série B do Campeonato Brasileiro, um clube que já conquistou 4 brasileiros da Série A, Libertadores, Sul-Americano, agora a Série B é um campeonato difícil. Então, sem dúvida nenhuma, é uma situação muito complicada. Esperamos que o Vasco possa reverter essa situação. Esperamos que o Jorge Salgado, aos poucos, mude essa mentalidade, reconheça a grandeza do clube, e esse é o posicionamento aí do presidente do Gigante da Colina. É claro, o endividamento, sem dúvida nenhuma, preocupa, mas quem entrou dentro do Vasco da Gama sentou na cadeira e já sabia que isso iria acontecer. Mas esse foi o vídeo, deixa aí o seu comentário, a sua opinião com relação ao que você achou das falas aí do atual presidente do Vasco, se você concorda, discorda, o que você acha da contratação do Dedé, o que você acha da contratação do Júnior Tavares. Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a todos vocês. Muito obrigado a todos, ativem o seu sininho de notificação, volto a repetir, isso é importantíssimo. Um grande abraço e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!